workshop intitulado A Participação dos Comitês de Bacia na Segurança de Barragens do Estado de São Paulo. Esse evento ele foi realizado em parceria com o Capacita Sigre, né, e o principal objetivo é promover uma reflexão e o debate sobre conceitos, princípios e diretrizes legais da segurança de barragem, bem como a sua integração com a política de recursos hídricos. Quem vai ministrar esse workshop é o Noboru Minei. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP. Entrou no DAE, no Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos, em 1979, onde trabalhou nas divisões de hidrologia e ensaios de modelos reduzidos, tendo sido diretor do centro de 2019 até 2023. Ele montou o Grupo Técnico de Segurança de Barragens e o dirigiu até 2023. Também foi professor universitário por 17 anos, ministrando aulas de hidráulica, instalações hidráulicas e sanitárias e portos, rios e canais. Atualmente ele coordena e ministra aulas no curso de especialização em segurança de barragens do IPT e também atua na SPAGAS. Só vou ressaltar que eu vou deixar a lista de chamada no chat para quem quiser receber o certificado e também as apresentações dos palestrantes. E desde já aí agradeço a presença e a participação de todos e um bom workshop para todos. Aí, Noboru, passo a palavra para você. Obrigado, Brisa. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de que fosse presencial, mas nós tivemos alguns probleminhas ali administrativos, então, infelizmente, não deu, né? Bom, eu estou vendo vários nomes conhecidos, então fico muito feliz com isso. E mais feliz ainda que ver que teve uma adesão bastante significativa para esse workshop. É a última de uma série que nós fizemos desde o segundo semestre do ano passado. E, infelizmente, para esse último nós tivemos que deixar para o primeiro mês aqui de 2026, porque não tínhamos mais agenda, né? A ideia era sempre ter feito presencial e, infelizmente, esse não deu. Bom, o objetivo nosso, eu vou compartilhar a tela com vocês. Está sendo compartilhado? Ainda não, Noboru. Ainda não? Não sei o que eu fiz de errado. Não sei o que eu estou fazendo de errado hoje, mas... Agora está compartilhando a sua tela toda. Que não é o que eu queria.
gente ainda está vendo a sua tela. Acho que agora vai. Vamos ver. Foi? Aí, foi. Puxa vida, estava começando a ficar preocupado. Tela cheia? Tá sim, tá certinho. Ótimo. Então, desculpe o transtorno, gente. Eu sou um imigrante digital e não um nativo digital, então acontecem essas coisas de vez em quando. Bom, a ideia desde o começo foi ideia de um dos nossos diretores, o Anderson, que ele pediu para fazer essa série de workshops para trazer os comitês para esse assunto de segurança de barragem, né? Vocês fazem a parte de gestão de recursos hídricos. E a ideia era mostrar que a parte de barragens está inserida no assunto de vocês e gostaríamos que vocês participassem mais ativamente desse assunto de segurança de barragens, né? Porque apesar da lei ser de 2010, nós estamos em 2026, então são 16 anos já de que a lei já que existe, mas ainda nós que trabalhamos com isso achamos que ainda tem muito a desejar ainda, né? Então precisamos de mais atores nesse trabalho. Ué. Bom, aqui está a minha apresentação que a Brisa já fez. A ideia não é jogar confete em cima de mim, mas dar um pouco de credibilidade às minhas palavras, né? Vou falar um monte de abobrinha durante quase 1 hora, então eu acredito que algumas abobrinhas têm algum significado para vocês. A programação que eu estabeleci hoje foi essa aqui, né? Nós vamos falar basicamente de barragens, a regulamentação, a base de informações, falar um pouquinho de gestão de emergências relativamente a barragens e aquilo que é importante, né, que começa com tudo isso, que é o cadastro de outorga. Numa segunda parte, meu colega e amigo de longa data, o engenheiro Murilo, ele vai falar sobre as barragens na área do Paranapanema, tá? A ideia é trazer esse assunto mais próximo de vocês. Depois, a terceira parte, que eu considero a mais importante, é fazermos uma discussão de como os comitês de bacia podem participar desse tema segurança de barragem de uma forma mais ativa, tá? Então, eu acho que isso é bastante profícuo e para não cansar muito vocês, nós vamos fazer o seguinte: entre o final da minha apresentação e o início da apresentação do Murilo, nós vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutos para que o pessoal possa dar uma corrida para o banheiro, beber um pouco de água e tal. Tá? Então, eu acho que acaba não ficando muito cansativo. Nós começamos a fazer esse workshop inicialmente pensando no dia inteiro, né? Mas depois, ao longo do tempo, percebemos que dá para fazer isso numa manhã inteira, desde que a gente estique um pouquinho mais. Então, a nossa projeção é que ela vá até mais ou menos 13 horas e ela vai terminar antes ou depois, dependendo da participação das pessoas, né? Então, eu gostaria que terminasse ou às 13 ou um pouquinho depois das 13, porque eu espero uma participação bastante significativa de todos vocês. Então, vamos começar. Então, qual que é a importância deste tema? Quando nós falamos em segurança de barragens, nós falamos em preservação de vidas, propriedades, benfeitoria e meio ambiente, tá? E, na minha opinião, é nessa sequência. As vidas são sempre o mais importante em tudo isso. O embasamento legal de tudo que nós vamos falar, ela começou em 2010, através da Lei 12.334. Obviamente, ela não foi gerada espontaneamente, né? Teve aí um trabalho do meio acadêmico e do meio técnico durante coisa aí de 10, 20 anos, porque no mundo inteiro já se começava, há muito tempo, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália,
já existia a legislação de segurança de barragem há mais de 10 anos. E no Brasil ainda não existia esse estamento legal. Então, o meio técnico e o meio acadêmico fazia bastante pressão e em 2010 a lei foi sancionada pelo presidente, né? Então, ela gerou a lei 12.334 e essa lei estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragem e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. E 10 anos depois, em 2020, foi sancionada a Lei 14.066, que ela veio complementar e alterar algumas coisas da Lei 12.334, né? Porque a gente não é perfeito, né? Se fôssemos perfeitos, seríamos deuses, né? Então, tudo que a gente faz sempre tem alguma coisa que faz falta depois, né? Que a gente percebe depois de tudo pronto, apesar do todo cuidado e todo um monte de mentes pensando, sempre sobra alguma coisinha que pode ser aperfeiçoada. Então, isso foi feito pela 14.066. Bom, quais as barragens são enquadradas nesta lei 12.334? Então, aqui eu vou falar mais detalhadamente mais para frente, mas basicamente esse desenho especifica isso de uma forma mais visível, né? Então, se o reservatório tiver capacidade maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, se ele tiver uma altura maior ou igual a 15 metros de altura, se o reservatório contém resíduos perigosos e se o dano potencial social é médio ou alto. Nós vamos falar o que significa essa letrinha DPA, tá? Esse conjunto de letrinha DPA. E vamos começar do começo. O que é uma barragem? A barragem, definição técnica, tá? É uma estrutura construída perpendicularmente a um curso d'água ou um talveg. Talveg é a parte mais baixa do vale, né? Com o objetivo de reservar água ou, depois mais para frente, também para outros fins, tá? Então, basicamente, ela originalmente foi feita para reservar água. Então, veja aqui todos os objetivos que nós temos quando nós construímos uma barragem. A primeira, e a considerar mais nobre, é para abastecimento humano. Depois vieram, não nessa sequência, né, e não em sequência de importância, irrigação, geração elétrica, abastecimento da indústria, regularização de vazões, para aquicultura, navegação, lazer e, por fim, outros fins, né, para reservar rejeitos de mineração ou reservar resíduos industriais. E vamos começar também na nossa história, quando começou a história de barragem, né? Até o ano 2000, mais ou menos, a gente imaginava, nós tínhamos informações, isso confirmadas, que as primeiras barragens construídas pelo ser humano foi onde começou a civilização ocidental, entre o rio Tigre e Eufrates, onde surgiu a civilização dos sumérios, caldeus e os sumérios, né? Então, as primeiras barragens datavam mais ou menos de 6.000 anos, né? 3.750 a.C., mais os 2.000 que nós temos depois de Cristo. Então, mais ou menos uns 6.000 anos. Essa era a datação mais antiga das barragens. E depois nós tínhamos algumas barragens na China, no Sri Lanka, na Índia, né? Mas, basicamente, as mais antigas eram essas. E aí, no ano 2000, foi descoberto, isso já confirmado, que em Krasnodar, no sul da China, foi descoberto resquícios de uma barragem que datava de 10.000 anos antes de Cristo, tá? Então, veja que de 6.000 para 12.000 foi quase que dobrado o tempo que a humanidade já constrói barragens. E, obviamente, isso foi porque o homem, desde cedo, ele descobriu que existiam o que a gente chama hoje de ciclo hidrológico, né? Existem períodos de seca e períodos de abundância de água. Então, no período de abundância, ele procurava reservar água para garantir nos períodos de seca, né? E eu reservei aqui essa barragem Saad al-Kafara, no Egito, que ela data mais ou menos de uns 5.000 anos, porque para nós ela tem uma importância técnica crucial, tá? Ela é considerada a primeira barragem de grande porte que foi construída pela humanidade, e ela só foi descoberta em 1885. Por que ela foi descoberta só em 1885? Ela estava à vista ali, né? É que se pensava que ela fosse também o resto de uma pirâmide ou qualquer outra construção do tipo. Só em 1885 é que se, analisando, inclusive, dados daqui, dados de lá e tal, a localização dela tudo, se descobriu que ela foi uma barragem, né?
Então, até para os dias de hoje, ela é considerada uma barragem de grande porte. Então, veja, tinha uma altura de 14 metros, 111 metros de comprimento, 56 metros de largura de crista e 98 de largura de base. E tinha capacidade de 500 mil metros cúbicos, né? Só que ela foi destruída antes da conclusão, quer dizer, a primeira enchente que teve no Nilo durante a construção da barragem, ela foi levada embora, né? Por que isso? Porque naquela época não se tinha conhecimentos de hidrologia e hidráulica tão bons quanto a gente tem hoje, né? A humanidade, ela acumula conhecimento através de gerações. Então, naquela época, ainda não se tinha conhecimento suficiente para se construir uma barragem mais segura. Mas, ainda hoje, ela é considerada uma barragem monumental. Avançando um pouquinho mais no tempo, nós temos aí no começo da Era Cristã, na região de Proserpina, no sul da Espanha, nós temos essa barragem que foi construída pelos antigos romanos para o abastecimento da cidade de Mérida, né? Mérida existe até hoje, tá? Ela está quase na fronteira com Portugal. E ela foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade em 1912, então bem no começo do século XX, né? Veja que é uma barragem belíssima, né? Eu considero ela uma barragem muito bonita. E os romanos foram os maiores engenheiros da antiguidade, né? E eles que criaram o cimento que a gente chama de cimento Portland hoje. E veja que as construções deles até hoje estão intactas, né? E avançando um pouquinho mais para frente no Brasil, eu escolhi essa barragem para apresentar para vocês, a barragem de Cedros, que foi construída no Primeiro Império, todo com material importado da Europa, né? Então esse gradil de ferro aqui é inglês, cimento e esses materiais aqui foram todos importados de Portugal. Então ela existe até hoje e eu considero uma das barragens mais bonitas que eu já vi até agora, né? Quem sabe eu possa um dia conhecê-la pessoalmente. Bom, por que as barragens são importantes? E principalmente para os senhores que trabalham nos comitês. Elas são fundamentais na gestão de recursos hídricos. Por quê? Ela é a reserva, a caixa d'água que supre a água para os períodos secos, tá? E se você for liberando essa quantidade de água represada nos períodos secos, você melhora a disponibilidade hídrica dos cursos d'água. Então, os cursos d'água têm uma quantidade maior de água, inclusive nos períodos secos, tá? Então, ela é fundamental nessa gestão de recursos hídricos. E, por consequência, você aumenta a segurança socioambiental, né? Você tem uma segurança hídrica maior, né? Garante que não vai faltar água, mesmo nos períodos de estiagem, e, consequentemente, situação econômica melhora, você garante a manutenção tanto da área industrial quanto de serviços ou de produção de alimentos. Segurança urbana com abastecimento está mais bem garantida. E aqui são coisas localizadas, tá? Transformação ambiental do entorno, incremento da paisagem. Vocês podem concordar comigo que todo e qualquer condomínio que se constrói, eles procuram construir uma pequena barragem para ter um espelho d'água. Isso valoriza o condomínio, né? E quem não gosta de um espelho d'água que traz tranquilidade, paz, harmonia, tal, na paisagem, né? E ela tem duas vantagens também. Na evaporação desse reservatório, aumenta a umidade relativa do ar na região, então melhora o microclima, e a infiltração de água no solo melhora a umidade do solo, então melhora a disponibilidade de água para a vegetação no entorno, tá? Então, veja que tem várias vantagens, mas obviamente tem algumas desvantagens também, né? E aí é que entra a segurança de barragens. Então, vamos conhecer o que significa uma barragem. Barragem é isso, como eu falei, é uma interrupção aqui, né? Uma obstrução no curso d'água, tá? E aí nós temos algumas partes dela. A parte mais alta nós chamamos de crista, e as laterais chamamos de talude ou paramentos, né? Vocês podem usar tanto um quanto o outro, tá? Obrigatoriamente, uma barragem teria que ter uma descarga de fundo, né? Para se adequar à lei, que tem que garantir a jusante uma vazão mínima, que é uma vazão sanitária, tá? Ou uma vazão ecológica. De onde a água vem, nós chamamos de montante, e para onde a água vai, nós chamamos de jusante, tá? E para saber qual que é o lado esquerdo e direito da barragem ou do rio,
basta a gente olhar para onde a água vai. Então, do nosso lado esquerdo é o lado esquerdo da barragem, do lado direito é o lado direito da barragem. Então, aqui onde se encontra o maciço artificial, o relevo natural, nós chamamos de ombreira, né? Então, nós temos uma ombreira direita e uma ombreira esquerda. E nós temos aqui também um ladrão de caixa d'água, né? Se isso aqui é uma grande caixa d'água, o que acontece? Se houver alguma falha e a água passar por cima, ela pode levar a barragem embora. Então, para evitar que aconteça isso, e a tomada d'água ela tem um limite máximo de descarga, então nós fazemos um vertedor ou vertedouro, tá? Que é o ladrão da caixa d'água, né? Se houver se for ultrapassada a capacidade de descarga da tomada d'água, a água passa a fluir pelo vertedor de uma forma segura, impedindo que a água passe por cima da barragem. Então, essa é a função do vertedor. Vamos ver rapidamente quais os tipos de barragens que nós temos no mundo. Então, a primeira são as barragens de terra, né? Porque são as mais comuns. Elas são mais ou menos de 90% a 98% de todas as barragens do mundo são feitas de terra, por um motivo muito óbvio, né? Que terra é o material mais comum, mais disponível e mais barato que nós temos em qualquer lugar. Então, se faz normalmente barragens de terra. Onde nós não temos terra de boa qualidade, mas temos jazidas de pedra em abundância, nós podemos fazer barragens de pedra, né? Pedra partida, que chamamos de barragem de enroncamento. Então, essa aqui é a barragem de Oroz, lá no Ceará. E também aí podemos partir para um material mais nobre, que são barragens de concreto. Então, no caso de nós não termos uma disponibilidade de terra ou de coisa de concreto ou de pedra tão boa assim, nós podemos lançar mão de concreto, que é um material mais nobre, mais resistente, tá? E faz com que a barragem se torne mais segura. Então, aqui nós temos uma barragem de Carrapateiro, lá em Portugal, que eu selecionei porque é muito bonita, tá? Essa aqui, ela se chama concreto gravidade, porque ela fica no lugar pelo peso próprio. Então, a água exerce um empuxo para fazer o deslocamento da barragem, e a barragem não sai do lugar porque ela tem um peso maior do que esse esforço que a água provoca nela, né? Bom, podemos fazer também barragem de concreto em forma de arco. Qual que é a grande vantagem dessa forma de arco? Nós podemos economizar no volume de concreto. Só que nós podemos fazer barragem de concreto no arco só se nós tivermos condições adequadas, tanto de fundação, na parte de baixo aqui da barragem, e nas ombreiras, né? Então, se tivermos condições adequadas, podemos fazer barragens em arco. E esse arco pode ser na horizontal ou na horizontal e na vertical. No caso de horizontal e vertical, nós chamamos isso de barragens abóboda. E também podemos fazer barragens em concreto compactado a rolo. Esse CCR significa concreto compactado a rolo. Ele fica com esta aparência aqui, e a vantagem disso o que é? É a velocidade de construção. Nós podemos usar todo o equipamento que construímos barragens de terra para construir barragens de concreto. E fazendo um concreto mais seco, e distribuímos com motoniveladora e compactamos com rolo compressor e carneiros também, né? Então, ela tem uma velocidade de construção muito grande. Então, hoje em dia, barragens de concreto, quando são construídas, elas são construídas na base de CCR e ficam todas mais ou menos com essa cara aqui, tá? Bom, essas aqui não são barragens muito comuns, são barragens de gabiões. Gabiões são caixas feitas de tela de alambrado em que você preenche manualmente com pedra, né, com pedra britada. Ela tem uma vantagem que é a rapidez de construção, e uma grande desvantagem que ela sai cara, tá? Ela exige todo esse preenchimento manual, a colocação aqui também e o arranjo manual, e depois ela tem que ser amarrada, né? Se alambrado tem que ser todo amarrado com arames. Ela vale a pena quando você precisa de rapidez e quando não são barragens muito grandes, né? Então, essa aqui da fotografia é uma barragem de Avaré, da região de vocês, né? Do Alto Paranapanema. E por que nós estamos aqui? O que é segurança de barragem? A segurança de barragem é uma condição que visa manter a integridade estrutural e operacional da barragem, né? E com aqueles objetivos que nós colocamos desde o começo. A preservação de vidas, saúde, propriedade e meio ambiente. Então, o que a gente quer é que exista uma integridade estrutural e operacional da barragem. E como é que a gente faz isso? É fazendo manutenção e operação adequada da barragem e principalmente detectando anomalias
desde o início, tá? E, obviamente, detectar e corrigir, né? E o que é anomalia? Nós chamamos de anomalia, essa aqui é uma palavra técnica. Anomalia é uma deficiência ou uma falha, tá? É uma condição que afeta ou interfere com a operação segura da barragem. Então, alguns exemplos de anomalia que eu vou dar. E qual que é a origem das anomalias? Elas podem ser por falha de projeto, falha de construção, falha de manutenção e falha de operação. Se forem falhas de projeto e de construção, aí ficam mais complicadas, tá? Porque são mais difíceis de serem resolvidas, de serem sanadas. E, infelizmente, para barragens pequenas, a gente encontra muito barragens que não tiveram projeto ou barragens que foram construídas meio na orelhada, tá? Não teve uma assistência técnica adequada, não foram construídos com equipamento adequado e nem teve acompanhamento na construção. Simplesmente foram empurrando terra para dentro do rio ou do córrego e aquilo lá virou barragem, né? E isso dá muito problema e são problemas de serem construídos, de serem sanados. E falhas de manutenção e operação, infelizmente, são as mais comuns e, infelizmente, são as mais fáceis de serem corrigidas, tá? Principalmente de manutenção. E, geralmente o pessoal pensa que barragem é só construir e deixar lá que ela fica para o resto da vida, né? E não é bem assim, né? Então, alguns exemplos de anomalias. Eu reservei algumas aqui só para não ficar muito chato de só não ficar projetando texto para vocês, tá? Fotografias e imagens sempre são mais interessantes. Então veja, isso aqui é uma anomalia leve, né? Isso aqui é o que a gente chama de hip-hop, tá? É uma proteção feita com pedras para evitar que as ondas formadas pelo vento aqui no reservatório, ele batendo continuamente aqui contra o talude, ele começa a erodir, né? Então, onde não tem hip-hop, geralmente tem erosão no talude. E com o tempo ele pode levar a barragem embora, né? O que vocês estão notando aqui? Existe aqui uma proliferação de vegetação entre as pedras, que isso aqui, se não for tirado rapidamente, ele pode chegar a esse nível aqui ou pior, né? Então, isso aqui atenta contra a segurança da barragem? Não. Mas é feio, né? Tá? Isso aqui evidencia a negligência. Não está havendo manutenção na barragem. Então, na medida do possível, a gente procura evitar que chegue a esse ponto aqui. Então, isso aqui é uma falha leve, tá? Mas é ideal que não chegue a esse ponto aqui. Não pode acontecer. E o grande problema disso aqui é que isso aqui não pode ser mecanizado, a remoção. Ela tem que ser manual, né? Então, acaba sendo um custo caro para a manutenção da barragem. Então, o ideal é, detectou, remove rapidamente, que é mais fácil. Essa aqui é uma falha que já não seria tão insignificante assim, mas poderia dizer que é uma falha pequena, tá? O que vocês estão vendo aqui? Não tem sistema de drenagem aqui nesses murinhos que foram feitos na lateral da crista. Então, com a passagem de carros, com chuva e tudo mais, a água começa a se acumular e forma esse lodaçal aqui, né? Então, isso aqui, com o tempo, ele pode se tornar uma coisa um pouco mais séria, né? Então, o ideal é que não chegue a acontecer isso. Precisa haver um sistema de drenagem adequada e a recomposição, aqui uma cobertura um pouco mais resistente, para que não haja essa formação dessas trilhas aqui, né? Formado pelos pneus. E nós temos mais algumas falhas pequenas aqui, né? Veja, vegetação aqui crescendo na crista e começando a pegar os taludes. E nós temos um animal aqui pastando também, que também não deveria existir, tá? Aqui já começa a ser uma falha um pouco mais séria, tá? Veja, nós temos uma trinca aqui na crista e vocês estão vendo aqui um par de pernas. Então essa trinca aqui não é uma coisa insignificante. Ela é grave? Ela é insignificante? Não sei, tá? Eu não sou geotécnico e aqui, se vocês fossem o responsável pela barragem, eu recomendaria que vocês consultassem um geotécnico para que ele pudesse avaliar qual que é o grau de perigo de uma trinca desse porte aqui. Ela pode ser simplesmente causada pela retração do material num período de seca muito prolongado, ou pode ser que seja algum problema grave que a gente está detectando agora, que ele aconteceu, se chegou até em cima, tá? Então, na dúvida, é sempre bom procurar um especialista. Então, isso aqui já é uma coisa que já começa a ficar preocupante, tá? E aqui é uma coisa que também é na região de vocês,
tá? Essa aqui é uma barragem que muitos de vocês devem conhecer. Ela é uma barragem que está em rancharia. E o que nós temos de grave aqui? Essa vegetação que tomou conta do talude de jusante. Então isso aqui faz com que a gente não tenha condições sequer de visualizar o que está no talude de jusante. Então no talude de jusante pode ter percolações, né, que seriam vazamentos através do maciço. Nós podemos ter buracos feitos por animais, né? Então isso aqui dificulta a nossa visão e inclusive dificultou até a minha entrada para inspecionar aqui, tá? E é uma coisa mais comum do que vocês pensam. E eu diria que 99,9% das barragens tem esse problema aqui. E já é uma coisa que já começa a ser mais séria, tá? Não é uma coisa que a gente possa dizer que seja insignificante, porque pode estar escondendo problemas sérios. E aqui também é a mesma barragem, tá? O que nós temos? Isso aqui é uma coisa típica, né? O pessoal construiu a barragem e logo depois da construção plantou essas árvores aqui, né? Então essas árvores aqui existem desde que a barragem existe. É bonito? É bonito, tá? Mas as normas internacionais dizem que não se pode ter nada sobre o maciço da barragem a não ser grama, né? E por que isso? Porque a árvore é um ser vivo. E como ser vivo, ela precisa de água. E como é que ela vai buscar água? Através de raízes. E as raízes podem criar caminhos preferenciais para a água, né? Então, ela pode, literalmente, e principalmente quando uma árvore morre, onde existe uma raiz, forma-se um túnel ali, que é o caminho para a água, né? E na hora que a água começa a vazar para o outro lado, com o tempo ele pode começar a levar um pouco do material e com o fim ele pode levar a barragem embora, tá? Então, não se recomenda ter árvores aqui, tá? Bom, qual que seria a recomendação? Internacionalmente, a recomendação é não se plantar árvores e se tendo árvores, removê-las, né? Eu fico sempre em dúvida, quando a árvore já chega nesse porte aqui, num porte muito grande, qual que seria o procedimento adequado? Então, dentro da nossa equipe, nós temos duas posições. Uma que é mais radical, que é do tipo, se as normas internacionais recomendam remover árvore, então tem que mandar remover árvore, tá? Mas se você manda remover uma árvore e o sistema radicular dele é muito desenvolvido, pode ser que na hora que você remova a árvore, você remova também uma parcela muito grande da barragem junto, né? E aí, na hora que você remove a árvore, você praticamente danifica a barragem, né? E quando você vai repor material e fazer uma compactação manual, com o compactador manual, que o pessoal chama de sapinho, né? Nunca é a mesma coisa que a compactação feita por equipamento mais pesado, tá? Então, eu sou da opinião que deveria ser, numa situação dessas, deveria se manter sob observação, registra-se a anomalia e mantém sob observação. Se houver problema, a gente remove. Se não houver problema, mantém sob observação e mantém a anomalia registrada, tá? E o máximo que a gente pode fazer, isso foi uma recomendação do Queiroz, lá da CETESB,